Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ensino Excel e nessa aula nós daremos continuidade à aula de Excel básico. Peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para estar por dentro de todas as nossas aulas. Dando continuidade à aula anterior, que falamos sobre o fundamento do Excel, lembram? Falamos sobre os principais fundamentos que são utilizados no dia a dia nas empresas, indo direto para os pontos que dentro do Excel são mais usados. Nessa segunda aula, iremos estudar e entender o conceito de fórmulas, funções, operadores básicos e referência. Vamos lá! Pessoal, para a criação de fórmulas e uso de funções dentro do Excel, é fundamental que a gente conheça os principais operadores que são utilizados dentro do Excel. Esses operadores eles são divididos em 4 tipos conforme eu estou apresentando para vocês. Nós temos os operadores aritméticos, que vai de adição até potência. Nós temos os operadores de comparação, que vai de igual até diferente de. E normalmente os operadores de comparação o valor é verdadeiro ou falso. Nós temos o operador texto, que ele vai servir para concatenar ou unir alguma informação. E por fim nós temos os operadores de referência, que ele vai servir para incluir uma ou múltiplas referências dentro da nossa planilha, certo? Para que a gente consiga agora colocar em prática isso que nós estamos aprendendo, precisamos entender um segundo conceito, que é o conceito de fórmula. O que vem ser essa fórmula? A fórmula ela é uma série de instruções a fim de realizar algum tipo de cálculo, seja do mais básico até o mais complexo. Então toda fórmula dentro do Excel, ela inicia com o sinal de igual. Esse igual, apesar de ser um tipo de operador comparativo, o igual no início da nossa fórmula, ele serve para eu iniciar uma instrução, certo? Então aqui nós vamos primeiramente ver o operador aritmético de adição. Colocando igual, eu pego o resultado da minha célula, que é a interseção entre uma linha e uma coluna. Eu vou pegar a célula F4 mais a minha coluna G4 e aperto Enter para obter esse resultado. E aí nós temos o resultado 65. Igual novamente, nós vamos pegar o valor da nossa célula F4 menos o valor da nossa célula G4 e vamos apertar Enter. Então, vamos pegar agora o valor da minha F4 vezes G4 e aperto Enter. Na nossa divisão, eu vou pegar o igual, o meu valor da célula F4 dividido por G4. Na nossa porcentagem, eu pego o meu valor igual, 20 e o sinal de porcentagem e aperto Enter. E aí eu tenho o percentual. E na potência, nós temos aí o igual, 20 e o sinal da nossa potência. E aperto Enter. Para os operadores de comparação, eu pego o meu igual, o meu F4, ele é igual ao meu G4? Ele diz que é falso, significa que 45 não é igual a 20. Igual, 45 da minha célula F4 é maior que a minha G4, que é o valor 20? Ele diz que é, e assim sucessivamente. Igual, 45 é menor que 20, tem que dar falso. Igual, 45 é maior ou igual a 20, ele é maior que 20, então deu verdadeiro. Igual, 45 é menor ou igual a 20, e nós temos aqui diferente de. Igual, a minha F4, que é 45, ela é diferente da minha célula G4, que é o valor 20, verdadeiro, certo? E agora nós vamos para o operador texto. Igual, 45, o meu operador de concatenar, 20. Ele vai unir 45 com 20.
Para que eu possa apresentar para você a respeito desse tipo de operador chamado referência, é de suma importância que a gente entenda o que são funções. Funções, elas são fórmulas pré-definidas e que já estão disponíveis no Excel. Leandro, mas por que você está falando isso? Porque em referência eu vou utilizar a função soma, que ela pode ser encontrada tanto aqui na nossa barra de fórmulas, onde eu estou apresentando para vocês inserir função, quanto na nossa guia fórmulas. Nessa guia fórmulas nós temos tudo que é necessário, desde fórmulas financeiras, lógica, fórmula de texto, fórmula data-hora, entre outras, para que eu possa obter um resultado dentro do Excel. Aqui na nossa referência, para que a gente possa entender, começando com o sinal de igual, eu vou pegar o valor que está na minha F4, certo? Até o valor que está na nossa célula I4. Leandro, mas você vai fazer F4 mais G4 mais H4 mais I4? Não, eu vou utilizar justamente a função soma e aperto Tab. Nessa função soma, conforme vocês podem ver, nós temos argumentos dentro dela, certo? O argumento número 1, que pode ser um valor de célula F4. Então eu vou pegar de F4 até arrasto até a minha célula I4 e fecho. Percebam que automaticamente ela já cria a referência para incluir tudo que se encontra, né, nas células que estão selecionadas. Para isso eu aperto Enter. O valor dá 159. E nós temos aqui embaixo outro tipo de referência, que é o nosso ponto e vírgula. Eu vou também utilizar a minha fórmula soma, igual, soma, aperto Tab. Vou pegar o meu valor de referência F4 até a minha I4, ponto e vírgula, e vou agora unir com outra referência, que eu vou pegar da minha F6 até a minha I6. E vou fechar o parênteses e apertar Enter. E nós temos o resultado 318. Ficou alguma dúvida para vocês? Tudo certo? Se não ficou nenhuma dúvida, ou se ficou, deixe no comentário. Para finalizar essa nossa segunda aula, pessoal, nós vamos entender agora a diferença entre a nossa referência relativa e a nossa referência absoluta. E aqui nós vamos colocar em prática também uma função que nós acabamos de ver, que é a nossa função soma. Então, igual soma, eu vou pegar o valor da minha célula B4 e como eu quero utilizar toda a referência de janeiro, fevereiro e março, eu faço somente arrastar. Então eu tenho aqui a célula B4 até D4. O que eu quero dizer? Eu tenho a soma de B4 e intervalo até D4. Aperto Enter. E aqui eu tenho o resultado, certo? O que vem ser então a minha referência relativa? Se eu pegar e arrastar o mouse para baixo, percebam que automaticamente o Excel ele já calcula para mim o total do trimestre do Otávio, da Kelly e do Lucas. Por quê? Porque justamente, se eu apertar aqui o F2, vocês podem perceber que ele acompanha o resultado de acordo com o arrastar que eu fiz. Então agora eu estou na minha célula B5 até a minha célula D5. E aqui embaixo eu estou na minha célula B6 até a minha célula D6, certo? Então se você for fazer manualmente, vai dar o mesmo resultado. Mas para facilitar, eu fiz a primeira e arrastei somente para baixo e o resultado foi fantástico. E nós temos aqui o total de vendas. Entenderam o que significa referência relativa? Agora nós vamos perceber o que significa a referência absoluta. Eu vou utilizar a função igual, vou pegar aqui o meu total do trimestre do Leandro, que está na minha E4, e vou dividir pelo meu total de vendas que está na minha célula B9 e vou dar Enter. Então eu tenho o percentual de vendas de 31,20%, certo? Se eu for pegar e fazer o que eu fiz na minha célula anterior e arrastar para baixo, percebam que
para Otávio, Kelly e Lucas, o resultado ele dá errado. Por quê? Percebam que ele está pegando o valor exato de 84 mil do Otávio, porém ele está dividindo pela célula B10 que não tem nada, ou seja, não tem nenhum valor. Então, justamente para isso, eu preciso fazer com que a minha célula ela fique travada. Qual célula fique travada? A minha célula B9. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar igual o meu resultado dividido cifrão B cifrão 9. Percebam que agora sim ele deu resultado. E se eu arrastar para baixo, o resultado aparece correspondente a uma referência absoluta. Existe outra forma de fazer isso? Existe. Eu posso colocar o meu sinal de igual, pegar o valor que está na célula E5, dividir e colocar o valor do total de vendas que está na minha B9. Esse B9 eu posso selecionar ele e apertar F4 e automaticamente ele já coloca os cifrões nas minhas células e dou Enter. Pronto, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida dessa nossa segunda aula, peço que você escreva no comentário abaixo para que eu possa te ajudar, certo? No mais, obrigado por você ter chegado até aqui e te espero na nossa próxima aula.